Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai aqui dar início a uma revisão para a prova de vocês. À tarde vai ser a prova, eu quero que todo mundo assista esse vídeo. Depois desse vídeo eu quero que vocês façam, eu vou enviar uma atividade aqui no grupo, atividade de 5 questões, que vai ser dentro desse conteúdo que eu estou explicando. E vocês vão tirar a foto ao terminar, né? Vão tirar a foto e mandar para o grupo, uma foto bem nítida, colocar o nome de vocês, para futuramente servir como uma nota extra para melhorar a nota da prova, caso seja uma nota muito baixa. Mas eu quero que todos assistam esse vídeo, certo? Então, começando aqui por essa primeira, aqui na tira, diz o seguinte: Excelência, como será a emenda Dante de Oliveira? Ele responde: bem, para mim, essa emenda será pior, né? Será pior essa emenda para mim. Ele está querendo dizer que essa emenda, ela vai. A emenda Dante de Oliveira era uma que o deputado federal Dante de Oliveira apresentou, né? Para que houvesse as eleições diretas, escolhidas pelo povo. No caso, essas eleições, ela só foi acontecer um ano depois, né? Um ano depois, 1984. Esse ano aqui dessa lei, 1983. Assim, qualquer lei que viesse limitar o poder desses caras que estavam no poder, né? Os militares, desde 1964, que eles tinham implantado uma ditadura no Brasil, e já estavam nessa época aqui, com 19 anos, 1964 a 83, já estava com 19 anos essa ditadura militar, né, no Brasil. Nessa época que ela já tinha diminuído a pressão sobre a população, a perseguição política já tinha diminuído, já tinha dado a anistia aos presos políticos, já tinha surgido novos partidos políticos, e muita coisa já tinha acontecido, mas as eleições diretas não tinha acontecido ainda. E Dante de Oliveira apresentou essa lei, essa emenda, mas, né, infelizmente, essa lei, isso só veio acontecer em 1984 com outras leis que foram aprovadas. Continuando aqui, na segunda questão do nono ano, a gente fala aqui já justamente das diretas já, que foi já a liberdade que as pessoas conseguiram de produzir uma eleição direta, uma eleição, certo, escolhida pelo próprio povo, né, pela própria população. Continua aqui, só lendo aqui, a campanha direta já, 1984, é considerado um marco na história política do Brasil. A campanha, essa campanha aqui, gente, foi um desfile nas ruas, né, de São Paulo, naquela Praça da Sé, por exemplo, reuniu 200 mil pessoas, que para hoje 200 mil pessoas não é muita gente não. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Nessa época aqui o Brasil tinha em torno de 90 milhões, né, de pessoas. É como se fosse hoje 500 mil a 600 mil pessoas numa praça, só em São Paulo. Esse movimento Diretas Já, ele foi organizado em todas as capitais brasileiras e muitas outras cidades grandes, né? Um movimento gigantesco nessa época, gente. Então, essas Diretas Já, ela teve apoio de muita gente, pessoal, de muita gente importante. Tinha assim, as classes mais altas, mais importantes, elas tinham a intenção de ajudar porque eles queriam participar do poder, né? O poder estava dividido entre os militares estavam governando o Brasil, até a classe alta ela estava um pouco afastada do poder, né? E uma parte da ala também dos militares também estava afastado. E esses caras que dirigiam o Brasil, eles eram de extrema direita, dentro do exército, mas de extrema direita. Eles não tinham nenhum que administraram, a não ser o João Batista Figueiredo, que já foi um que afrouxou um pouco mais, né? A perseguição diminuiu já em 1979 a 84, por aí, diminuiu bastante a perseguição. E ele já era um pouco mais moderado, mas mesmo assim ele era desse ninho aqui dos militares, né? Do alto escalão das Forças Armadas. Continuando aqui, a bipolarização das nações do globo após a Segunda Guerra Mundial, sob o ponto de vista político e principalmente militar, deu origem a um fenômeno que foi denominado aqui, é uma coisa aqui. Gente, a bipolarização
Bi é dois, né? Polarização é dividir o mundo em dois polos. Em duas nações importantes nessa época aqui, após a Segunda Guerra Mundial, 1945, né? Para quem não sabe, a guerra terminou em 1945. Começou no 39, terminou no 45. Quando a guerra terminou, que no caso a guerra foi contra a Alemanha, porque a Alemanha queria expandir os seus negócios pelo mundo inteiro e, consequentemente, mandar no mundo inteiro, fazer com que o mundo se curvasse a ela. Então o mundo inteiro se uniu para derrotar a Alemanha, inclusive os Estados Unidos e a Rússia, que eram as duas maiores potências da época. E após a guerra, em 1945, o mundo se dividiu de novo. O mundo estava unido na época da guerra, depois se dividiu. Ficou um lado dominado pela Rússia e outro lado dominado pelos Estados Unidos. A bipolarização é isso. Então vai gerar um novo conflito. Né? Um novo conflito que não foi um conflito armado, propriamente dito, entre a Rússia e os Estados Unidos. Muito embora tenha havido conflitos armados, por exemplo, do Vietnã, da Coreia, teve outros conflitos pela Europa, mas diretamente entre Rússia e Estados Unidos não houve. Por isso que a gente não pode dizer que foi uma guerra propriamente dita. Foi uma guerra, mas não foi uma guerra propriamente dita. Né? Inclusive tem até um nomezinho que a gente costuma chamar dentro da história. Guerra, aí tem um nomezinho, né? Continuando aqui na quarta questão, o nosso vídeo aqui está indo muito rápido, né, gente? Os vídeos das outras turmas foram até 16 minutos, né? 15 minutos, 17 minutos. O de vocês aqui já estou na quarta questão e agora que está com quase 7 minutos. Um dos maiores símbolos da Guerra Fria foi a construção de um muro dentro da cidade de Berlim, na segunda metade do século XX. Essa barreira de concreto instituiu identidades que estabeleceram fronteiras políticas. Gente, imagina, dia 15 de agosto de 1961, por aí, o europeu de Berlim, né, da capital alemã, está lá dormindo, tranquilo, aí de repente ele acorda, a cidade dele está cortada por um muro. Professor, mas eles fizeram o muro todo em uma noite? Posso dizer que sim. Todo em uma noite, um muro de centenas de metros. Não foi só centenas de metros, não, foram dezenas de quilômetros. Não lembro bem quantos quilômetros, mas foram mais de 10 quilômetros de muro. Mas tudo numa noite. Assim, gente, primeiro o governo alemão, porque assim, a capital Berlim, ela era dividida para um lado, dividido para a Rússia administrava, e do outro lado eram os Estados Unidos. Professor, mas por que essa diferença? Por que essa divisão dessa cidade? O que isso tem a ver com a guerra? Gente, olha, a guerra foi promovida pela Alemanha. A Alemanha já tinha feito uma primeira guerra, 1914 a 1919, 1918. A Alemanha provocou outra guerra em 1939 a 45. Então, não podia deixar a Alemanha solta. Ela poderia provocar uma terceira guerra. Então, o mundo tinha que ficar de olho na Alemanha, observando. E onde era a capital alemã, que tinha maiores organizações, maiores grupos de pessoas pensantes interessadas em fazer uma revanche? Em Berlim. Em Berlim. Então, a potência mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, que era outra potência também mais poderosa do mundo, dividiram a Alemanha, inclusive a capital Berlim também ficou dividida no meio. Um lado dominado pela Rússia e outro lado dominado pelos Estados Unidos. Como assim, professor? Dominada em tudo, cara. Até o prefeito da cidade, quem escolhia era os Estados Unidos. Do lado da Rússia, quem escolhia o prefeito era a Rússia. Qualquer pessoa para liderar qualquer coisa era russo. Do lado dos Estados Unidos, qualquer coisa para ser liderada era escolhido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país capitalista, então ele investiu lá no capitalismo, fez aquela parte da capital alemã crescer, se industrializar. Do outro lado, a Rússia. A Rússia socialista fez o lado dela se desenvolver ao modo socialista. Sobre a questão do muro, esse muro ele não foi assim exatamente construído numa noite. O muro propriamente dito. Porque primeiro o governo alemão, que era do lado russo, que era o que tinha interesse em
passar um muro, porque os alemães da Alemanha Ocidental, que era do lado dos Estados Unidos, ficava passando para lá, para cá, para lá, para cá, e da Alemanha Oriental passando para lá, para cá, para lá, para cá. E ele tinha medo de perder financeiramente. Do povo alemão da parte oriental, todos se mudarem para o lado ocidental, porque o lado ocidental era desenvolvido. As pessoas arrumavam emprego, tinha a liberdade de crescer. Já no lado russo, que era socialista, não tinha essa liberdade de crescer, de enriquecer, não tinha. O povo é funcionário do Estado, então ninguém tinha o direito de enriquecer. Todo mundo tinha o direito de viver igual, todo mundo igual. Porque a ideia geral do socialismo é isso, né? É nivelar a população. E aí o governo só vivia falando nisso e tal. Quando foi um dia, ele começou a fechar as ruas, os becos. Fechou uma rua aqui, fechou outra rua ali. Aqui e acolá tinha aquele vão de terreno comprido, sem ter rua, que fazia parte da Alemanha Ocidental, que era a fronteira da Alemanha Oriental, que não tinha como você passar um muro ali, um muro só para disfarçar. Tinha que ser um muro longo, um muro de 1 quilômetro, um muro de 500 metros, que às vezes era um vão muito grande que a cidade tinha. Esses vãos ele não preencheu logo, ele fechou as ruas. E o governo russo alegava que esse fechamento dessas ruas era para melhorar o trânsito alemão, para dificultar a entrada do capitalismo, a invasão americana e tal, né? Mas quando foi uns dias depois, que faltava pouco para fechar toda a Berlim, fazer com que a Berlim fosse toda separada, que era justamente esses muros mais longos que faltava, o governo já tinha mandado fabricar umas peças gigantescas de aço, né? Umas tábuas, teve parte que foi tábua, teve parte que foi aço, teve parte que foi placas de cimento, teve partes que foi tijolo com barro, né? Teve partes também que só foi a cerca elétrica com arame farpado. Na madrugada, 12 da noite, começou o caminhão chegar em todas essas partes que faltava o pedaço desse muro para fechar Berlim completamente. E eles começaram a trabalhar durante a noite inteira, 5 da manhã, já estava tudo feito. Quando o fulano acordou, o filho tinha ido dormir na casa da namorada, pronto, já não pôde mais voltar. Aquele menino que foi dormir na casa da vovó não pôde mais sair da casa da vovó porque já estava passado o muro. Então não foi nada não, mas foi quase 20 anos sem essas famílias se encontrarem. Aconteceu de muita gente pular o muro, se acidentar, morrer, serem presos porque tentaram pular o muro, e a pena era a pena de morte. Do lado socialista era pena de morte. Do lado capitalista, não. A pessoa ia para o lado socialista se quisesse. Agora, do lado socialista para o lado capitalista, se o governo russo pegava, era pena de morte. Então, esse muro de Berlim ele foi derribado, né? Em 1990, no final dos anos 90, esse muro foi abaixo, né? E o povo alemão conseguiu se encontrar, aquele povo que estava separado há quase 20 anos, eles conseguiram se encontrar, né? Depois que esse muro caiu, né? Continuando aqui a última questão, já está com quantos minutinhos, gente? Quantos minutinhos? 13 minutinhos. Vamos fechar aqui com a quinta. As mudanças trazidas pela Revolução Industrial provocaram novas reflexões sobre a sociedade e seu comportamento. Karl Marx, que é um dos pensadores marcantes do século XIX, nas suas reflexões, ele faz um fechamento desse assunto dos seus livros, por exemplo, aquele Manifesto Comunista, 1948, né? 1848, que ele fala muito dessa questão, né? Da divisão de classe, da geração de lucros, da exploração do empresário para com o operário, né? A ideia de proletariado, a ideia de mais-valia, isso tudo vai ser comentado nesse livro. Karl Marx ele era um grande observador desse sistema capitalista, que esse sistema, gente, o capitalismo, né, que ele começou a surgir, a se desenvolver, a se mostrar gigantesco nessa época, ele desfavorecia as classes mais baixas e explorava as classes mais baixas e somente fazia com que a classe mais alta acumulasse bens, né? Então, gente, vamos fazer uma atividade agora de 5 questões. Nós vamos agora para o grupo, né, voltar para o grupo, e eu vou postar a atividade de 5 questões, vocês vão fazer e enviar para mim. Valeu?